Fala o Todo-Poderoso, o Senhor. O que nós temos observado, contemplado, infelizmente, é que as pessoas, o mundo, que cada dia mais se afasta do caminho de Deus, eles aceitam a Deus como uma pessoa, como um ser que pode trazer benefícios, como um ser que pode dar livramentos, como um ser que pode tirar suas dores, suas enfermidades, suprir suas necessidades, mas se esquece de cumprir o que Ele pede. Se esquece de saber quem Ele é, o Todo-Poderoso, o Senhor. E, inicialmente, nós precisamos, para analisarmos esse texto, fazermos uma pergunta a nós mesmos. O Senhor, o nosso Deus, é dono da minha vida? É Ele que traça os meus caminhos, o meu destino? Ou eu só tenho Deus para pedir a Ele as coisas materiais e as coisas boas? Neste salmo tem um versículo que é altamente invocado e altamente conhecido. O versículo número 15, ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Para recitar este versículo, conhecer este versículo e se apropriar e desejar essa promessa de Deus, a humanidade quer, a humanidade aceita. Mas, quando lemos todo o salmo, quando lemos todo o seu contexto, observamos que para poder o Senhor cumprir esta sua promessa, é necessário que os homens o tenham, o recebam como Senhor de suas vidas. Porque o tema central desse salmo é uma adoração verdadeira a Deus, é um louvor legítimo ao Senhor, é um louvor que lhe agrada. E o Senhor Jesus, no livro de João, os irmãos acompanhem comigo no livro de João, no capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, os versos 22 e o verso 23, o Senhor Jesus diz o que é que Deus procura nos homens, o que é que Ele busca nos homens. O verso 22 diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Só tendo o Senhor, nosso Deus, como dono de nossas vidas, é que nós podemos glorificar a Deus, prestar um culto de louvor e de adoração a Deus, de modo agradável ao Senhor. A adoração verdadeira começa, irmãos, com a criação, pois tudo que Deus criou foi para louvor e glória do seu nome. E o Salmo 19, acompanhe comigo no verso 1, o Salmo 19, no Salmo 1, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Observe que tudo que Deus criou tem um propósito, de seu nome ser louvado e ser glorificado. Os céus que Ele criou proclamam a sua glória. O firmamento anuncia as obras de suas mãos.
E por isso que a verdadeira adoração, ela revela a grandeza de Deus. Ela revela o quanto Deus é poderoso, é grande. Mas o que nós vemos no versos 2 e 3 desse texto é o Senhor dizendo: desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbravejam grande tormenta. Demonstrando a grandeza, o poder daquele que nos criou. Demonstrando o poder e a grandeza daquele que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Mas o que é que nós temos visto hoje na humanidade? Um verdadeiro desprezo pelo nome de Deus, verdadeiras zombarias. O que nós vemos hoje na humanidade? Pessoas que proclamam o nome de Deus, se chegam à casa de Deus, buscam a Deus, mas não querem ser dominada por Deus, não recebe como Senhor de suas vidas, andam em desobediência, andam no seu próprio orgulho, andam nas suas próprias vontades, nos desejos das suas carnes, e assim não prestam um culto que glorifique a Deus. E ele chama a atenção aqui: o Senhor Deus vem como um fogo ardente. Mas ninguém tem mais temor a Deus. Não era assim dos homens do passado, irmãos. Se os irmãos observarem no capítulo 3, verso 6 de Êxodo, diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Um homem que é grandioso diante de Deus da Bíblia, mas ele se humilhou e se prostrou e não teve coragem de olhar para Deus, para a sua grandeza, para o seu poder, e escondeu o seu rosto. Isaías clama: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso está em Isaías 6, verso 5. Isaías, grande homem de Deus, conhecedor da grandeza de Deus, não ousou olhar para Deus e disse: ai de mim, que sou homem, ai de mim. Elias envolveu o rosto no seu manto, porque também não ousou olhar para Deus. E o apóstolo Paulo, quando se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, caiu por terra, e em rosto no chão, ele clamou: Senhor, o que tu queres de mim? Esses homens foram exemplos para nós hoje, exemplos para que nós saibamos receber o nosso Deus como Senhor, como nosso dono, como nosso Criador, como nosso Salvador. O que vemos hoje, irmãos, é as pessoas transformarem a verdadeira adoração a Deus em verdadeiros shows para satisfazer a carne, onde mais se satisfaz as suas próprias vontades, pulam, dançam, gritam, dizendo que estão prestando um culto a Deus. Suas baterias repicam nos púlpitos, suas guitarras solam, que mais parece solo de rock metaleiro. Assim está sendo os cultos de hoje em dia. Assim está sendo os cultos que não dão testemunho de um povo que esconde seu rosto, ou deveria esconder seu rosto quando estivesse na presença do Senhor, quando devia guardar seu pé quando entrasse na casa do Senhor. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão perdendo o temor a Deus. Deus toma os céus e a terra como testemunho contra essas pessoas, e lembra a seu povo da aliança que tem com Ele. O verso 3 dos Salmos, ele diz:
intima os céus lá em cima e a terra para julgar seu povo. E as pessoas não temem e vêm para a casa do Senhor de qualquer maneira. Deus volta-se contra essa forma de culto. Deus volta contra essa forma de se apresentar diante dele, contra essa adoração completamente sem conteúdo. E é por isso que ele diz em Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Meus irmãos, a adoração verdadeira, ela é uma questão de adoração que vem de dentro, que vem de um coração que é agradecido, que reconhece quem é o seu Deus, que reconhece quem é o seu dono, reconhece o seu Senhor, reconhece o seu Salvador. Quando nós observamos no livro de Hebreus, abra aí sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 15, nós encontramos o Espírito Santo dizendo: por meio de Jesus, o 14 diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, que recebe o Senhor como Salvador da sua vida. Quando um humano, quando uma pessoa chega diante de Deus com um coração agradecido por ter recebido a salvação, por saber que o Senhor cuida dele, aí sim podemos proferir o que diz o verso 15, e ele vai ouvir e nós vamos glorificá-lo. Aí sim, a promessa do verso 15, ela é legítima. Ela acontece na vida de quem tem essa comunhão com Deus. Mas uma falsa adoração leva Deus a repreender seu povo. O verso 16 a 20 ele diz: mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repartir os teus preceitos e terem nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreceis a disciplina e rejeitais a minha palavra? Se veis um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros tu te associas com ele. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Tu te sentas para falar contra teu irmão e para difamar o filho de tua mãe. O que me chama a atenção, irmãos, é que ele diz que esse povo está chamando pelo seu nome. O que me chama a atenção é que ele chama de ímpios aqueles que vêm para os atos do Senhor, mas não o obedecem, mas não cumprem a sua vontade, mas não tem Deus como Senhor de sua vida. Uma falsa adoração leva a Deus a repreender. E o que é que acontece? Veja o verso 21, que aqui diz: tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era igual a ti, mas eu te arguí e porei tudo à tua vista. Os irmãos compreenderam o que é que Deus está dizendo aqui? O que Ele está dizendo aqui, irmãos, o verso 21, é que as pessoas têm feito essas coisas pensando que Deus é igual a nós. No linguajar nosso, bem nordestino, era como se Deus dissesse: tu estás pensando que eu sou igual a ti, que eu penso como ti, como dizia minha avó, que eu sou teu parceiro? E é isso que as pessoas têm pensado de Deus. Pessoas que ordenam a Deus a Ele fazer o que a pessoa quer. Pessoas
que não tem nenhum respeito diante de Deus, que vem fazer o trabalho de Deus relaxadamente, veste como quer, anda como quer, fala como quer, e se apresenta muitas vezes, como nós temos visto em muitas igrejas, pessoas que não têm nenhum traje para se apresentar diante de Deus, mulheres com roupas transparentes, com mini saias, homens com roupa colada, de manga de camisa, para vir fazer o trabalho de Deus, coisa que se fosse para chegar em qualquer lugar, qualquer repartição da justiça e até da política, iam tudo bem vestidos. Mas quando é para ir para a presença de Deus, não tem como o Senhor e não respeita, mesmo sabendo que Ele é um fogo consumidor. E é isso que nós temos visto nas igrejas, meus irmãos. Uma falsa adoração leva Deus a repreender seu povo. E é o que Ele está dizendo, meus prezados irmãos, aqui. Faz o trabalho de Deus relaxadamente. E quando alguém reclama, as pessoas agora têm uma frase muito bonita que diz: isso é legalismo. Não é legalismo não, meus irmãos. Isso é temor a Deus. Isso é respeito a Deus. Isso é chegar diante de Deus reconhecendo o seu poder e quem Ele é, Criador do céu e da terra, fogo consumidor. O apóstolo Paulo, reconhecendo essa verdade, veja sua Bíblia aí no Romanos 7. Romanos capítulo 7, versos 22 a 24. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Desculpa, irmão, estou lendo o 3, é o 7. 7, 22 a 24. Diz ele: porque do tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Outra versão diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um homem que tem temor a Deus, chega diante de Deus e diz: Senhor, como eu sou miserável, como eu sou fraco, como eu preciso de Ti, Senhor, dirige a minha vida. E aí Deus aceita uma adoração verdadeira como essa. Se os irmãos observarem em Isaías, no capítulo 1, no livro de Isaías, no capítulo 1, o verso 14 e 15, Isaías, capítulo 1, verso 14 e 15, ele diz: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansada de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isto é, estão cheias de desobediência, estão cheias de desagradar a Deus. As pessoas não levam a sério, mas no verso 22 do texto em que lemos, no Salmo 50, ele diz assim: considerai, pois, nisso, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Isso é uma advertência, irmãos. Isso é uma advertência, meus amigos, para que você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, possa entender que para recebê-lo, não pode ser pela metade, não pode ser só para que Ele lhe faça o bem, mas para que Ele seja o Senhor de sua vida. Portanto, meus irmãos, não devemos nos admirar quando Deus se cala diante
de muitas orações que são feitas, porque os homens estão cada dia mais se afastando de Deus. A verdadeira adoração está alinhada com a palavra de Deus. O verso 23 ele diz: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E como é que Deus aceita esse sacrifício de ação de graça dos homens? O obedecendo, o recebendo como Senhor de suas vidas. Porque aqui, meus irmãos, Deus apresenta uma solução para a humanidade: é o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ela glorifica a Deus com os seus atos, ela glorifica a Deus com a sua obediência, ela glorifica a Deus vendo aquela pessoa fazer sua obra com amor, com agradecimento, com o coração purificado. Só podemos glorificar a Deus se o reconhecermos como verdadeiro Senhor de sua vida. No livro de Romanos, no capítulo 1, verso 20 e 21, abra sua Bíblia, meus irmãos, para você acompanhar o que o Senhor fala, o que o Todo-Poderoso fala. Romanos 1, 20 e 21. Ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso os homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-lhes um coração insensato. É o que acontece com muitas pessoas, que quando ouvem uma palavra de repreensão de Deus, não do pastor, não da igreja, mas quando recebe uma repreensão de Deus, ao invés de se arrependerem, de se curvarem, de chorarem, se tornam pessoas completamente obscurecidas de coração e agem conforme suas próprias vontades, não se submetendo à vontade daquele que nos criou, não recebendo a Deus como Senhor de suas vidas. Meus prezados irmãos, receber Deus como Senhor da nossa vida é tão importante, que Jesus, quando foi apresentado ao mundo, Ele foi apresentado como Senhor e Salvador. Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 2, Lucas, no capítulo 2, o verso 10 e 11, os irmãos vão ver ler as seguintes palavras. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, que é o Senhor. Os anjos apresentaram Jesus não só como Salvador. Se você quiser receber Jesus só como Salvador, sem Ele ser Senhor de sua vida, está incompleto. Deus não aceita. Ele apresentou Jesus como Senhor e Salvador. Paulo, reconhecendo isso, no livro de Filipenses, no capítulo 2, irmãos. Filipenses, capítulo 2, verso de 9 a 11, ele diz, falando de Jesus Cristo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o quê? Senhor. Para quê? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós recebemos o Senhor como dono de nossa vida, nós estamos glorificando com nossa vida
aquele que nos salvou, aquele que nos criou. Então, se é assim, como é que nós vamos fazer o trabalho, ou vamos nos apresentar diante de Deus relaxadamente? Porque, meus irmãos, eu ainda dou graças a Deus. Eu viajo muito. E sempre antes que eu viajava, eu ia para algumas igrejas nas cidades que eu parava. Eu não vou mais. Eu não vou mais porque não condiz com aquilo que eu aprendi, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós preservamos. E eu dou graças a Deus porque nós ainda estamos aqui preservando. E eu peço em nome de Jesus que todos nós tenhamos esse coração obediente a Deus para não permitir que essas coisas do mundo entrem aqui. Porque muitos, quando escutam, quando veem essas igrejas que fazem esse tipo de culto, aonde o corpo é mais glorificado do que o espírito, elas se enchem. E as igrejas que realmente agradam a Deus estão diminuindo. E o pensamento, sabe qual é? É que eles estão certos e que nós é que estamos errados. E nós não podemos, meus irmãos, pensar assim, porque o texto que lemos no verso 18 e 19, ele diz: ai daquele que disser que o certo é errado e que o errado está certo. Nós não podemos ter inveja dessas coisas. Uma vez na escola dominical, o irmão que está aqui vai se lembrar, um irmão me disse: irmão, eu vi uma pesquisa que chamou a atenção. Na Europa, as igrejas estão fechando. E foi feita uma pesquisa em que as pessoas diziam que querem a Deus, mas não querem igreja. Aquilo me corroeu, e eu fiquei pensando, meditando, buscando alguma explicação para isso. As pessoas querem Deus, mas não querem igreja. E por um acaso, ouvindo uma pregação do pastor Hernandes, ele falava de uma viagem que ele fez à Europa, e que seu coração voltou triste, porque as igrejas, templos que antes foram de grandes pregadores da palavra de Deus, templos denominações que enviaram mensageiros para o mundo inteiro, hoje são vendidos para salão de dança, são vendidos para igrejas muçulmanas. E ele dizia: por que isso está acontecendo? Ele disse que as pessoas deixaram o mundo entrar nas igrejas. As pessoas permitiram que esse auê, porque quando se satisfaz a carne, ela cansa. Daí um dia essas pessoas vão embora. Só ficam na congregação dos justos aquele que tem o Senhor como o dominador de sua vida. O Salmo 1 diz que o ímpio não continua na congregação dos justos, eles vão embora. Então que nenhum tenha essa intenção de se associar ao que está acontecendo no mundo. Jesus disse que nos últimos tempos essas coisas iriam acontecer. O mundo iria de mal a pior, e que ele, quando voltasse, não acharia mais fé na terra. Nós precisamos ter cuidado de preservar ainda essa beleza que temos, esses cânticos simples que temos, mas que é de coração para Deus. Porque se aqui penetrar, nós acharmos que as igrejas que estão lotadas é por causa disso, se nós permitirmos isso, nós vamos cair no erro que eles estão caindo. Meus irmãos, 2 princípios bíblicos, exemplos bíblicos de verdadeira adoração a Deus que sai do coração, foram feitas por pessoas que reconheceram Deus como o Senhor de suas vidas. Veja Mateus no capítulo 8, no livro de Mateus, no capítulo 8, versos de 1 a 3, que diz o seguinte: ora,
Descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Meus irmãos, aqui tem dois conceitos que é crucial para uma verdadeira adoração a Deus: submissão a Deus, reconhecer Deus como Senhor. Olha o que foi que ele disse: Senhor. Reconhecer Jesus como Senhor de sua vida. Senhor, se queres. Submissão. Mas ele diz também: tu podes. Isso é fé. Isso é fé. Se tu queres, tu podes. Mas antes, ele glorificou a Deus, o reconhecendo como Senhor. Senhor. Mas precisamos ter cuidado, porque Jesus disse que nem todo aquilo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque pode ter a boca que fala, mas não tem o coração dobrado diante dele. No mesmo capítulo de Mateus 8, o versos 6 a 8, ele diz, ou tem outro exemplo: Senhor, disse aquele homem a Deus: o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será salvo. Isso é fé. Isso é reconhecer a autoridade de Deus. Isso é reconhecer quem é Deus em nossas vidas. Meus irmãos, a verdadeira adoração a Deus é fazer como Jesus disse: Pai, que se faça a tua e não a minha vontade. Isso é adorar a Deus. A verdadeira adoração, meus irmãos, que sai do coração, ela tem um fruto maravilhoso. Ela tem um fruto que todos nós queremos. Está em Mateus 25, 21. Mateus 25, verso 21. E eu anelo para ouvir isso do meu Deus. Eu busco ouvir isso do meu Deus, e que esse seja desejo de cada um filho de Deus. Jesus disse, falando dessa palavra, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel do pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo de quem? Do teu Senhor. Irmãos e amigos, perguntemos a nós mesmos: quem é Deus em minha vida? Quem é Deus em minha vida? É um ser que eu adoro para receber os seus bens? Ou é um ser que mora no meu coração para eu obedecê-lo? Que essa mensagem, irmãos, esteja na mente de cada um de nós. E eu vou deixar um último versículo para nós meditarmos, que ele é crucial, depende de tudo em nossas vidas. Hebreus, capítulo 12, verso 14. No livro de Hebreus, capítulo 12, e o verso 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus é Senhor desta igreja. Jesus é Senhor de nossas vidas. Medite e que Ele nos abençoe. Amém.